Olá a todos, aqui o pastor Edmar, da Casa de Oração Atos 12. Nós vamos com mais um vídeo da semana e nesse vídeo eu queria falar de uma personagem da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus muito especial, uma história muito curiosa. Ela se chama Raabe. Você sabe quem foi Raabe? Antes de nós entrarmos no conteúdo desse vídeo, eu quero pedir que você deixe o seu joinha, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Faça com que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. A sua curtida nesse vídeo é muito importante para o algoritmo entregá-lo a mais pessoas. E no livro de Josué, no capítulo 2, marca ali aquela expectativa que eles estavam do povo judeu entrar na terra prometida. Eles estavam se preparando para entrar ali em Canaã, na cidade de Jericó. E a cidade de Jericó era uma cidade muito fortificada, uma cidade murada. E aí então vão alguns espias e entram naquele lugar, entram naquela cidade, às escondidas, mas eles então se refugiam na casa de uma mulher chamada Raabe. Antes de entrar na terra prometida, eles vão lá sondar a terra e eles precisam então se refugiar, porque eles estão sendo ali perseguidos e eles se escondem na casa de uma mulher chamada Raabe. E o livro de Josué, no capítulo 2, versículo 1, fala assim: Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhe disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Versículo 8 e 9. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: Sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram medo terrível. A todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. No capítulo 2, versículo 15, fala assim: Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. Então essa mulher, ela ajuda, ela refugia os espias ali, a detrimento do seu povo ali estar sendo, se preparando para se defender, para combater Israel. Ela esconde os espias e ela fala assim: eu sei que Deus, o Deus de vocês, deu essa cidade para vocês. Nós sabemos disso, nós sabemos que vocês vão nos conquistar. E aí ela fez uma aliança: conservem a minha família e a minha vida, e eu então vou ajudar vocês. E ela então ajuda aqueles espias. E ela então é poupada a sua vida. Todas as pessoas daquela cidade morrem na guerra, mas aquela mulher e a família dela são poupadas, porque ela ajudou os espias, porque ela ajudou o povo de Israel, porque ela escondeu eles. E ela não só é poupada, como ela é anexada à comunidade de Israel. Aquela mulher passa a ser uma pessoa, uma cidadã de Israel, passa a adotar a nação de Israel, passa a adotar o Deus de Israel. Mas tem uma particularidade que fala que ela era prostituta, a prostituta Raabe. E existe uma discussão entre antigos judeus que diziam que talvez Raabe não fosse uma prostituta, que ela fosse dona de uma hospedaria, que aquela casa que ficava em cima do muro da cidade, ela era então uma zona de saída e entrada de pessoas. E ela era ali uma mulher que tinha uma estalagem, que era uma dona de hospedaria. Que esse termo prostituta não seria prostituta, seria como se fosse uma pessoa que hospedava as pessoas. Então ela pôde estar ali sendo anexada à nação de Israel, mas ela não era uma prostituta. E é interessante porque essa mulher, ela passa a fazer parte da história bíblica, passa a fazer parte de coisas importantes na Bíblia. Mas fala que ela era prostituta. Será que essa mulher realmente foi uma prostituta? A palavra usada aqui, amados, chama-se zoná. Zoná significa alguém que se prostitui. O verbo
o substantivo zonar vem do verbo zaná, que significa fornicar, prostituir. E essa palavra ela é utilizada para prostituição em todo o Antigo Testamento. E algumas vezes é utilizada para definir a nação de Israel que está cometendo idolatria. Seria uma prostituição espiritual, prostituição física, natural, literal e prostituição espiritual. Mas sempre essa palavra é usada para prostituição. Inclusive, na Epístola de Tiago se refere a Raabe como Raabe, a prostituta. Hebreus também fala disso. Então, não tem como negar, amados. Esta mulher era uma prostituta. Era uma prostituta Raabe. O Novo Testamento diz assim, Raabe a meretriz. E por que as pessoas resistem em dizer que ela era uma prostituta ou admitir que Raabe foi uma prostituta? Porque Raabe é citada no Novo Testamento como um exemplo de fé. Raabe é citada como uma heroína da fé. E, inclusive, olha o que diz em Mateus, no capítulo 1, versículo 5. Está falando da genealogia de Jesus Cristo. Genealogia terrena de Jesus Cristo, que vem pelo rei Davi. No livro de Mateus, no capítulo 1, versículo 5, fala assim, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. O que ele está falando? Raabe entrou na genealogia terrena do próprio Jesus Cristo. Uma prostituta se tornou uma antepassada de Jesus, antepassada terrena de Jesus, antepassada terrena do rei Davi. Essa mulher, ela entrou na história como uma mulher de fé, como uma mulher que foi digna de entrar na genealogia de Jesus. Olha o que Deus fez com essa mulher. Ela foi anexada à comunidade de Israel. Ela formou uma família na comunidade de Israel. E ela então entrou numa genealogia real, de realeza na nação de Israel. O que eu quero dizer com isso? O que nós precisamos aprender com isso, amados? Não importa o que ela era, importa o que ela se tornou. Raabe era sim uma prostituta, era uma meretriz. Mas quando Raabe viu que aquela nação vinha, aquela nação cujo Deus Yahweh fazia milagres, aconteceu várias coisas com aquela mulher. Ela reconheceu a soberania de Deus. Aquela mulher reconheceu que não havia outro Deus maior do que aquele, não havia outro Deus além do Deus de Israel. Aquela mulher, ela se rendeu a esse Deus, ela se entregou a esse Deus, ela admitiu, ninguém pode com esse Deus. Ela abandonou aquilo que ela vivia, porque ela pediu clemência para os espias e disse, poupem a minha vida. Ela se dispôs a estar em um outro povo, numa outra nação, cultuando o Deus verdadeiro. Ela se rendeu a esse Deus. Raabe se rendeu. Raabe passou por um profundo arrependimento e transformação de vida. E ela então pôde migrar daquele povo cananeu que vivia na prostituição para o povo de Israel, o povo escolhido, sendo parte da nação de Israel, cultuando o Deus de Israel. O que Raabe fala para a minha vida e para a sua vida? Não importa, amados, não importa se você é uma prostituta, se você é um prostituto, não importa o que você é. Importa que se você se render hoje e agora para esse Deus Todo-Poderoso, para Jesus Cristo, que morreu numa cruz para salvar, libertar você do seu pecado, você é transformado. Você passa a ser rei, sacerdote, você passa a ser rainha e sacerdotisa, você é transportado de uma nação para outra. A história de Raabe é a minha história, é a sua história, porque nós estávamos em outra nação, nós estávamos no pecado, nós estávamos na prostituição espiritual com outros deuses, mas aquela mulher entendeu que o Deus de Israel é o Deus soberano, e essa mulher teve a sua vida transformada, a sua história transformada. Eu e você podemos ter a nossa história transformada, a nossa geração transformada, ao reconhecermos e nos rendermos a esse Deus. Que a sua história seja transformada, que você seja abençoado e que você seja uma bênção. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.